Olá, Ana Luísa. Olá, Ricardo, então. Vou-lhe pedir só para baixar um bocadinho a câmara. Exatamente. Tem de ser assim, porque mais não dá, senão fico muito cansada. Está bem, mas está com umas cores muito bonitas. É, no vermelho. Não há nada. Olha, Então, como é que está esse dia por aí? péssimo. Vai começar a chover, está nevoado, não está frio, mas está, não está. Mas também, nesta altura do ano, é assim, não é? É, acaba por ser. Então, e o Freixo? Como é que vai o Freixo, a cooperativa e essas coisas todas? Ai, olha, eu estou muito longe de tudo, porque desde que escrevi o livro sobre esta realidade e como é que tem sido a minha presença aqui desde 2008, eu cheguei à conclusão que o mais importante era aproveitar este dia cá para fazer outras coisas e deixar o processo um pouco. Como é que eu digo? Eu estou em contato com as pessoas, mas não estou muito integrada nas problemáticas atuais e nas, digamos assim, nos horizontes da cooperativa. Vamos ter uma Assembleia Geral, mas vai ser para contas e não sei até que ponto. Geralmente essas Assembleias Gerais não têm interesse nenhum, não é? É só despesas e lucros e coisas do género, não me interessa a mim nada, mas pronto. Olha, e É essa para associação? continuar. Hum? E a associação entre séculos? A associação, olha, isso acho que está a andar, está a andar. Eu agora queria falar até contigo, porque nós temos a possibilidade, não é, de, em novembro, publicar um e-book. E queria saber como é que tu estás a pensar a tua colaboração. Vamos ver isso. Hoje vamos aproveitar agora esta conversa e esta gravação para falarmos um bocadinho mais da questão cultural, o que é cultura, não é? Estamos nesta autoscopia cultural que é um projeto ainda embrionário do Consolidarte e o Consolidarte que é a grande ponto de relação com Timor e então hoje estou aqui para capturar um bocadinho essas histórias que depois também sei que passou por Timor. Quanto tempo é que esteve em Timor? Eu estive, eu acho que 15 dias, 3 semanas. Quando é que foi? Olha, já nem sei. Eu fui de Lisboa, fui com um casal de antigos alunos. Eles já se namoravam na altura e hoje já são avós. E então eles iam a um congresso em Melbourne e fomos Lisboa do céu, não, na Lufthansa, acho que sim, ou na TAP. Na TAP até Zurique, provavelmente. Depois na Lufthansa até Xangai. E Xangai, Melbourne. Olha, foi das poucas vezes que as malas só chegaram 2 ou 3 dias depois. Depois em Melbourne, fomos de carro. Ele adaptou-se muitíssimo bem, o Luís adaptou-se muito bem a conduzir pela esquerda, pela direita. E então, e fomos até Canberra, fomos Sydney, Canberra. Depois de Canberra, viemos até Adelaide. Em Adelaide, eles regressaram a Portugal e eu fui no comboio até Darwin. Mas esse Naquele comboio é comboio o comboio histórico. normal ou é o comboio
Esse comboio é o comboio normal ou é aquele comboio que faz a linha por É dentro? aquele comboio histórico. Esse é Com formidável, os Ana Luísa. Hã? Isso é formidável. Fez essa viagem? Essa viagem Fiz deve essa viagem ser formidável. em terceira classe, a última classe. Chama-se o GAN. O GAN. E então, eu fui. A estação não era a estação comum da Adelaide, era uma estação própria para esse comboio. E a entrada para o comboio foi exatamente como se fosse para o avião. Tivemos de pesar as malas, todas essas proformas. E depois fui até Alice Spring, parei, fiquei uns 4 ou 5 dias lá, e de lá segui para Darwin. E de Darwin é que fui de avião para Dili. Formidável. Não sei o que é que aconteceu contigo, mas no meu caso, eu tinha 2 pessoas à minha espera. Uma amiga que vive em Évora e que ia muitas vezes a Timor e que tinha uma relação muito próxima com Timor, e então a superiora do convento para onde eu ia, porque eu ia dar aulas às noviças daquele convento. E então, foi a única vez que eu ouvi falar português. O fiscal ou polícia da fronteira, do guichê, disse bem-vinda a Timor. Viu o passaporte e disse bem-vinda a Timor. Nunca mais ouvi falar português, senão no convento, onde as freiras falavam português, claro, e as alunas, entre elas falavam tanto, mas quando iam para as aulas falavam português. E foi uma experiência. Eu teria voltado, gostava de conhecer mais Timor, mas o clima para mim, o clima e a frialdade de Dili. Eu acho que nunca vi uma cidade mais feia do que Dili. Para mim, para o meu sentido arquitetónico, Dili foi um pesadelo completo. Por um lado, porque eu ia à espera das construções tradicionais que gostei e mostram, não é? As pessoas dizem, as casas muito interessantes. Eu não vi nada disso. Vi milhentas casas horrorosamente feitas por materiais chineses, não tem nada a ver nem com portugueses, nem nada. Eu acho que aqui nem Indonésia, nem é português, nem uma arquitetura horrorosa, só perto do convento. Pode ser Talbar. Tibar. Hã? Tibar. De Não é Tibarão. esse nome. Acho que não é esse nome. O convento era mais ou menos uns 10 quilómetros de Dili, do centro de Dili, mas levava a fazer 2 horas. E as freiras tinham uma carrinha, uma conduzia e a outra falava teto. E então, isso dava uma harmonia muito grande, porque quando era preciso, conduzia muito bem, havia tantos buracos na estrada. Eu fiquei horrorizada, porque, quer dizer, eu acho que Timor, do que eu conheço, não é? Foi muito bem, muito amparado no processo pós-independência. E como é que é possível que não se verificasse nenhuma mudança do cotidiano? Quer dizer, porque de facto os transportes é uma coisa fundamental. E como é que isso era possível? E eu fiquei mesmo chocada, um pouco revoltada, porque achei que havia de haver muita corrupção para que isto acontecesse e que o povo continuava a ser muito explorado. Quer dizer, não era
Evidentemente que já não era a Indonésia, mas eu senti, e curiosamente, nesse dia, mal eu cheguei, a freira tinha sido eu comecei logo a sentir imenso calor, mas a freira tinha trazido, como é que se chama? A carrinha, e nós fomos ao Centro Cultural dos Jesuítas. Havia lá uma conferência. Eu cheguei lá, olha, olhei para a cara e vi logo que conhecia um dos jesuítas, o Padre Martins. O Felgueiras eu não conhecia, mas o Martins sim, conhecia tinha seguido aulas minhas em Braga, na Faculdade de Filosofia de Braga, que é dos jesuítas. E o tema, eu não sei se foi nesse dia que foi esse tema, se foi noutro dia, em que estavam imensas figuras importantes das Forças Armadas e que o tema foi a corrupção. Eu disse, olha, realmente o tema, isto deve ser mesmo um problema sério. E então, o que é que eu posso dizer do que conheci da minha relação cultural com Dili? Porque eu não posso dizer que fui a Timor, eu fui a Dili e mesmo Dili conheci mal, porque como me horrorizou muito, eu nem insisti muito para as freiras me levarem a ver outras coisas, porque eu pensei, se a capital é assim, ou ia para as montanhas, e certamente que era muito interessante. E então, o que eu parece que as aulas foram 15 dias de aulas. Na primeira semana, eu insisti muito que elas contassem como era a vida delas antes de terem vindo para o convento, para Dili. Elas eram todas das montanhas. Algumas diziam que quando iam a casa, elas só iam a casa para ir uma vez por ano. E quando iam, o carro parava, quer dizer, por exemplo, iam num carro ou numa carrinha e andavam uns tantos quilómetros, e esses quilómetros eram realmente... olha, é só um minuto que está o... Eu não posso, que estou a fazer o zoom. Não tenho nada. Agora não tenho nada. Olha, vou ter que... Está aí o suíço, que está a dizer que não tem nada para comer. Eu vou ali dar-lhe qualquer coisa. Espera. 20, calma. Quer dizer, como é que ele... Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Olha, vou ter que ir ali fora dar-lhe qualquer coisa. Vou-lhe levar este tacho. Vai lá. Ele desapareceu. Não sei o que é que se passa. Eu outro dia... Quem é? Ele deve ter muitos problemas, este. E ele agora foi para cima. Mas quem é? Bem, mas eu estava a contar, e então elas contaram coisas maravilhosas. Muito interessante, o poder dos velhos. As alunas insistiam muito que na família quem mandava eram os velhos, os avós, os tios. E contavam realmente, descreviam uma sociedade que era muito diferente, claro, evidentemente, da que eu estava habituada e que eu conheci simplesmente, digamos, pelos livros ou pelas descrições antropológicas.
e principalmente as relações de poder, as relações de saber, como é que eram tomadas as decisões na família. E elas falavam disso muito bem e mostravam um certo, digamos assim, fascínio por uma realidade que elas tinham consciência que não existia muito noutros locais e que até agora cá em baixo, na cidade, já era tudo muito diferente. Agora, dava-me a impressão, pela conversa, que eu realmente dava-me a impressão, pela conversa, que eu tive com elas, que elas não queriam muito voltar para lá. O grande problema, a meu ver, era que elas até estavam quase que decididas a ir a ficar freiras, porque não tinham outra hipótese para elas. Não queriam voltar para aquele meio, que elas achavam que era dominada pelos homens, mas também não era essa a preocupação delas. A preocupação delas é que elas sentiam que aquilo que era um meio difícil de viver. Bem, e então, uma ou outra, havia um dos grupos que estavam na iminência de ter uma avaliação e ter de decidir se queriam ir para freiras, se queriam ficar freiras ou se queriam sair. E houve só uma que disse que foi aquela que não queria mais continuar freira, que ia tentar ir para a universidade, mas voltar para a aldeia não queria. Isso fez um bocado de impressão, mas até acho normal. Quer dizer, elas realmente estavam muito seduzidas pela vida que poderia ser fora. Ora, tem aqui. Agora não olha, sobe e desce a escada e eu quero lhe dar a coisa e olha. Bem. E então, foi curioso, de facto, esse aspecto. Esse aspecto, eu pensei, será que elas realmente vão ficar nesta situação de manter-se na vida religiosa, simplesmente que é a única maneira que encontram de mudar de vida? Não cheguei a concluir nada. Uma só me disse que sim, que não queria ir. Depois, na semana seguinte, em vez de serem elas a falar da vida delas, fui eu a falar das minhas vidas, das minhas viagens. E aí eu fiquei completamente sem palavras de ver que elas viviam elas não tinham a menor noção do que era o mundo. A televisão, elas viam televisão. Estava a passar na televisão A Escrava Isaura, que era uma telenovela passada no século XVII ou XVIII. E elas pensavam que o Brasil atual era exatamente como na telenovela. Eu fiquei sempre muito impressionada, porque realmente, como é que é possível, e em relação a certos assuntos, nomeadamente a questão do aborto, eu lembro que foi um assunto que elas tinham uma visão mais conservadora que se pode imaginar. E eu disse às freiras, olha, eu não vou, eu posso imaginar o que é que as irmãs dizem a elas, mas eu não vou dizer, falsear as minhas ideias para dizer que é assim ou que é assim. Eu vou dizer o que é que tem sido a luta pelo aborto em que eu acho que é uma luta em que a mulher teve um papel relevante
e que é extremamente justo. Pois é, eu talvez, se o clima fosse diferente, eu tivesse voltado a Timor. Mas com aquele clima, todos os dias à espera que chovesse e não chovia, um calor horroroso. E o convento era muito bem construído e muito agradável. Olha, eu vou pôr este arroz ali e ver se ele vem buscar. Está bem? Está bem, está bem. Eu vou pôr. Olha, afinal não queria comer. Queria materiais para lavar a roupa. Ele disse para eu falar com a Laurinda. Muito bem. Bem, então, mas eu também penso... Diga. Hã? Diga, mas também pensa o quê? Eu penso que eu talvez, países assim como Timor, com as condições difíceis, também devem ser visitados numa certa idade. E eu, na altura, já estava reformada e por conseguinte, já não me adaptava muito bem às faltas de muita coisa. Porque, por exemplo, nós só comíamos aquilo que elas produziam no jardim. E então a alimentação era muito fraca, muito fraca. E era, de vez em quando, uma das freiras recebia assim um presente que ia de cá, e a Guarda Nacional Republicana às vezes ia lá levar carne. Raramente se comia carne. E a forma deles prepararem o arroz, para mim, foi muito complicado. Que é achei horroroso. Não, eu não tive. Nós às vezes, temos sintonias com os países. Eu não tive muita sintonia com, por exemplo, a alimentação. Elas também estavam muito condicionadas pelo que produziam na horta, mas não era nada fácil. E era uma alimentação sempre muito monótona, e eu vim de lá muito enfraquecida, por causa do ferro. Agora, o ambiente eram simpáticas, mas claro, eu também senti um pouco o seguinte, que havia desde que Portugal perdeu as colónias, realmente, talvez Timor seja dos países
onde eventualmente as ordens religiosas possam ir buscar mais vocações, porque, quer dizer, não há muitos angolanos e cada vez há menos vocações religiosas e que, por conseguinte, por outro lado, há uma tradição em Timor realmente bastante relacionada com o cristianismo e, por isso, isso terá tido alguma importância para o recrutamento de vocações. Pronto, tive um bocado essa noção. E isso também não me agradou, embora temos de ser realistas, não há vocações da Europa, tem de se buscar ao outro lado, claro. Mas as instalações eram ótimas, muito boas, muito. Havia calor porque era quente, não é? Mas, e agora, houve uma coisa também que me chocou imenso, foi as quebras de eletricidade, principalmente em momentos que eram os momentos em que elas tinham mais para estudar e deixavam, não havia luz, e a luz tinha de ser produzida, não é? Internamente, tinham um sistema para produzir. Isso até me motivou uma carta ao Xanana de Guzmão. Resolvi escrever-lhe, porque realmente achei um abuso que não se programasse as quebras de energia. Nunca se sabia se havia ou não quebra de energia. Tem havido. Não, há muitas dificuldades. Há muitas dificuldades supraestruturais e infraestruturais no país ainda hoje, embora haja grandes diferenças. Por exemplo, eu cheguei lá em 2014 e quando vim embora no final de 2018, já se sentisse eu senti que as coisas evoluíram. Portanto, senti uma grande evolução nesses 4 anos e meio, mais ou menos. Foram quase 5 anos, porque eu vim em dezembro de 2018. Portanto, dava para sentir que estava a haver um plano e que estava a haver uma estruturação exatamente das supraestruturas e das infraestruturas, das estradas e dessa parte da eletricidade e da internet. No início, quando eu cheguei lá em 2014, é quase impossível aceder-se à internet. Quando eu saí de lá, já havia concorrência, havia várias marcas, havia várias redes diferentes. Sim, eu tinha internet de vez em quando, de facto havia. Rara, mas havia. Não, mas o que eu achava é que, sinceramente, com todo o apoio que foi feito, não houve, quer dizer, eu quando fui lá, quando foi a independência? A independência oficial é em 2002. Portanto, o referendo é em 2009, as eleições são em 2001 e o assinado de independência Eu devo ter lá estado em 2012. Maio de 2002. 2012, engraçado. Sim, já foi. E acho que, enfim, agora, a beleza natural, também não achei assim nada de especial, porque acho que não, Dili montanha. Não é o sítio mais. Dili não é o sítio mais faustoso, não é? Quer dizer, se formos um bocadinho mais para a zona do Cristo. Agora, achei maravilhoso, quando regressei, eu não fiz Darwin, fui para Melbourne, e de Melbourne regressei. Então, nessa altura, eu sobrevoei, não é, as montanhas, e aí achei realmente esplendoroso. Sim. Esplendoroso. Visto do ar, achei realmente a morfologia. É muito diverso em espécies, em termos biológicos. A morfologia achei uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E em achados arqueológicos foi agora descoberto pela Academia Francesa lá, achados arqueológicos dos mais antigos civilizacionais, não é? Até porque é a zona também dos Sinomans, portanto acaba por ser uma zona habitada e muito, muito cruzada por muitas culturas diferentes,
Daí também haver Como é tantos que se chama o pico? Eu até me lembro, ramelau. Ramelau. Ramelau, isso mesmo. Isso passei e achei realmente, e acredito que uma pessoa que penetre em altitude deve ser deslumbrante como natureza e como realidade antropológica. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora, Não, e muito rico não também, foi. também subaquaticamente, não é? Também está no Triângulo Dourado, é sem dúvida uma zona de mergulho privilegiada, que às vezes só a fazer snorkeling consegue-se ver coisas muito bonitas mesmo. A Ana andou muitos anos em torno do filão, eu chamo-lhe o filão dos jesuítas. Por onde é que andou? E andei, fiz a América Latina toda e fiz muita parte da Ásia. Eu comecei pela uma viagem que foi ao Rio Grande do Sul, depois do Brasil, depois fui ao Paraguai, ao Uruguai, fui à Bolívia, fui à Argentina, depois fui a esses países todos da América Latina. Mas concentrei-me muito nos chamados 30 povos, que são as missões que os jesuítas tiveram. Nessa altura, o território era espanhol. E como havia uma tendência a que na América Latina se reproduzisse o confronto entre portugueses e espanhóis, como havia aqui na Península Ibérica, naturalmente que haver entre territórios portugueses e territórios espanhóis, castelhanos, uma espécie de couraça defensiva para evitar os confrontos, foi uma estratégia interessantíssima de que os jesuítas se aproveitaram, porque na América Latina, naquela zona destes países que eu acabei de enunciar, não havia propriamente grandes confrontos entre portugueses e espanhóis, precisamente por isso, porque os de primeiro estavam os jesuítas. Estes territórios hoje, uma parte é o Brasil, porque houve uma troca, um tratado em que a colónia de Sacramento passou para a Argentina e com isso os portugueses adquiriram uma parte do Rio Grande do Sul. E eu interessou-me imenso essa zona, sob todos os aspectos, e também por o papel que o Rio La Plata jogou no meio disso tudo, não é? Porque o Rio La Plata tem vários nomes ao longo do seu imenso caudal, que é extensíssimo. E o rio, ele vem lá de cima, do norte do continente sul-americano e desagua ali perto da colónia de Sacramento. Pronto, e eu achei esse período, esse tipo de viagens realmente fascinantes, porque a América Latina para mim ainda hoje foi a zona que eu mais gostei de conhecer. Também gostei, depois fui para a Ásia, e gostei muito de conhecer a Ásia, mas nomeadamente o Vietnã e os Himalaias, acho que é assim uma paisagem indescritível e muito, muito rica, muito bonita, muito única. Os Andes também gostei muito dos Andes. Agora, eu viajei quase sempre sozinha, não é? E há um grande contraste entre as dificuldades na América do Sul e a Ásia.
Uma das coisas que eu constatei é que ambos, estes povos que eu conheci, havia imensa miséria. Imensa miséria. Mas o papel que as religiões, nomeadamente o budismo, tinham de, digamos assim, domesticar a violência na Ásia, era contrastante com a violência, por exemplo, de algumas cidades brasileiras. E então eu fiz muita reflexão sobre isso, como realmente as religiões que defendem a não violência têm um papel de anestesia para os povos. E então eu senti muito mais, era muito mais fácil viajar na Ásia, mesmo não falando as línguas autóctones, do que, por exemplo, no Brasil. No Brasil e também nos outros países de língua espanhola, era muito fácil, a gente percebia-se tudo muito bem, mas eram situações muito mais constrangedoras para quem viaja sozinho. Na Ásia, achei tudo muito pacífico, muito pacífico. Acho que é muito securizante. E isso é muito atrativo, não é? Quando nós viajamos na Ásia, por exemplo, o Nepal. Eu lembro do Nepal. As situações, Katmandu, as pessoas com imensas dificuldades económicas, via-se. E tudo uma serenidade realmente que faz pensar, evidentemente para mim, que sou filósofa, estas situações são sempre situações magníficas, de tentar perceber as diferenças, perceber as dificuldades, e é verdade. Agora, com a pandemia, eu sinto realmente muitas saudades, provavelmente já não farei assim grandes viagens. Cada vez mais acho interessante o comboio. Eu sou muito apologista de comboio. E fiz grande. Eu atravessei a América, Estados Unidos, no Canadá, de comboio. E a última grande viagem que fiz fui de Lisboa para Moscovo, de avião. Fui de Moscovo a Pequim de comboio. Fez a linha do depois desci de Pequim até Baku. Formidável. Essas ninguém lhe tira. Essas ninguém lhe tira. Como? Que essas viagens já ninguém lhes tira. Exatamente. Olha o que eu digo, isso é que ninguém me tira. Agora, vejamos, eu hoje, isto deu também para pensar, uma coisa curiosa, que o atrativo, ao longo de eu comecei a viajar sozinha a partir dos 17. Eu tenho hoje 77, 60 anos. E há uma grande diferença, haverá outras, mas há uma. As pessoas viajavam-se muito pela atração das cidades e dos monumentos. E hoje é muito mais, provavelmente, as paisagens e a natureza. Isso faz uma grande diferença. A forma de viajar alterou-se, os interesses. Agora, eu tenho horror ao turismo, e aos turistas, e às agências de viagens, e tudo que seja a carneirada de ter todos numa caminhonete, ou meter todos num avião.
Não, isso acho horroroso, horroroso. Para mim, prefiro não viajar nessas condições. E também não acho que o mundo seja tão perigoso como se pensa. Eu acho que houve toda uma ideologia da segurança, do perigo, do medo, que por vezes não tem razão nenhuma de ser. Razão nenhuma de ser. As pessoas têm uma necessidade imensa de focar esses aspectos desde o 11 de setembro. Aliás, fez parte da mensagem que realmente se propagou a partir do 11 de setembro e que faz com que as pessoas vivam numa sensação de medo, de receio. O outro é o inimigo, o outro é o perigoso, o outro é aquele que nos pode fazer mal. Eu isso acho horroroso. E é isso que prima. E é isso que faz com que as pessoas, por exemplo, raramente, cada vez mais, pessoas, por exemplo, da minha idade, viajam um pouco sozinhas, porque foi criada uma ideologia que favorece as agências de viagem, que favorece todas essas máfias turísticas, que favorece todas as pessoas. E também para os países, é uma coisa curiosa, que eu tenho necessidade de falar disto, é que os mapas das cidades, ultimamente, são feitos para condicionar as pessoas a visitarem umas certas zonas e não outras. Por exemplo, eu notei isso imenso em Barcelona. Quando estive a última vez em Barcelona, que foi um mês, fiquei um mês em Barcelona, fui a celebrar, foi isso, fui celebrar 40 anos, ou 50, deixa eu ver, 50 anos que eu tinha estado em Montpellier. Então fui para Montpellier, estive lá um mês a ver as mudanças. E depois meti-me no comboio e fui até Barcelona e fiquei um mês. E aí quer dizer, cada vez também os mapas são mais comprados. Antes era sempre, os mapas eram gratuitos, mas agora muitos países. E em Barcelona, não sei se foi comprado, se foi gratuito, um mapa que condicionava completamente as zonas em que os turistas eram encurralados para certas zonas. Eu fiquei revoltadíssima. A forma de conceber o mapa levava a ver concentrações em certas zonas, dispersão de outras, e outras zonas completamente a cidade proibida. Olha, eu vou apanhar esse mote do mapa e vou-lhe perguntar, então e o mapa do Porto, como é que está hoje? Se tem um mapa? Não, como é que está o mapa do Porto hoje? Como é que está o Porto hoje para si? O Porto? Sim, nasceu no Porto. Nasci, mas olha, o mapa do Porto, olha, para mim o Porto hoje é tão pequeno, que é uma coisa impressionante. Dizem que o Porto aumentou muito, mas para mim, eu antes achava a Rua de Santa Catarina era imensa, a Rua do 31 de Janeiro era imensa, a Rua de Sá da Bandeira era imensa. Eu acho que hoje aquilo tudo, eu nem sei calcular as distâncias, porque aquilo é tudo tão perto, que eu chego a perder por ser tudo tão perto. Eu adoro Lisboa. Eu nasci no Porto, mas a cidade realmente, acho Lisboa uma cidade lindíssima. O céu de Lisboa, lindo, lindo. A luminosidade de Lisboa. O Porto, não sei. Eu às vezes, eu sei que estas coisas não agradam nada aos portuenses, que são extremamente marcados
pela dicotomia Lisboa-Porto, mas para mim o Porto ainda hoje o represento, já foi grande para mim, hoje é pequeno. E não vejo nenhum encantamento nessa pequenez. Eu gosto de cidades como Nova Iorque. Eu gosto de cidades como, por exemplo, São Paulo, com a Paulista. Gosto de cidades muito movimentadas, como cidades. Eu gosto de cidade, campo. Agora, meia entre... não. Para mim, isso não me agrada nada. Eu, por exemplo, adoraria hoje voltar a Nova Iorque. Nova Iorque, eu, para mim, acho apaixonante Nova Iorque. Também gostei muito de Chicago. Mas Nova Iorque é cidade, tem ritmo. E então agora que estou aqui, há um ano, domingo faz um ano, que eu estou a viver no campo. Faz muita falta a Paulista, a Avenida Paulista, que é uma avenida com uma intensidade em São Paulo que realmente acho maravilhoso. Olha, e a sua passagem por... A sua passagem por Paris é mítica. Quando é que chega a Paris? Eu fui para Paris a primeira vez em 66. Já agora vou contar uma história da minha chegada a Paris. Eu fui nos aviões que havia para estudantes. E, curiosamente, no avião, ao meu lado ficou uma antiga colega do liceu, que eu já me via há muito tempo. Tínhamos andado no Liceu Rainha Santa Isabel no Porto, juntas, depois tínhamos visto em Coimbra, mas entretanto tínhamos. E eu ia, na altura, estava a estudar em Paris, um padre que era amigo de um amigo da minha irmã. E então ficou combinado que ele iria buscar a Saint-Michel. Há uma paragem de autocarro de Saint-Michel. Pronto. E eu saí, e eu no dia seguinte ia com destino da Sèvres, ali no Loire, perto de Nantes. E então, mas nessa noite eu achei ótimo, fiquei num hotel que se chama Beauvoir, ali em Port-Royal. Estás a ver qual é? É um hotel muito conhecido. Não conheço esse hotel. É, em Port-Royal. E então, eu adorei o hotel Beauvoir, Simone de Beauvoir, era o período em que realmente tudo era em torno do Sartre e Simone de Beauvoir. E no dia seguinte, o tal senhor me ia levar a Montparnasse para eu tomar o comboio para ir para da Sèvres. Então, ora, o que eu estava habituada que o primeiro comboio, o comboio que estava na estação era o que partia. Estava habituada a Campanhã, não é? A estação de Campanhã, ou São Bento ou Campanhã. E calcula tu que a certa altura, meti-me no comboio, e a certa altura o revisor veio dizer que aquilo que não era, que eu estava completamente errada no comboio, tinha metido no primeiro. Vi um comboio e entrei. Que aquilo que era um comboio de animais e que eu ia ter de sair na próxima estação e esperar outro. E assim foi a minha chegada à França, essa nunca mais me esqueci. Quer dizer, como realmente, e eu mesmo assim falava francês, tinha uma capacidade de me desembaraçar. E é por isso que eu respeito imenso todos os imigrantes que realmente foram capazes de, à procura. Eu ia procurar
um mundo intelectual diferente. E as pessoas que procuraram mundos económicos diferentes foram capazes de arrostar com dificuldades muito superiores às minhas, seguramente. Mas depois nós, felizmente, temos sempre um instinto que também ajuda na nossa autodefesa. E foi, olha, isso representa muito bem o que significava, o que o Pascal disse isto muito bem, dizia assim, verdade para além dos Pirineus, mentira a quem dos Pirineus. Era isso. Na altura que eu cheguei à França, tudo que era positivo em França era negado em Portugal. A liberdade, a fraternidade, a solidariedade, até não vamos mais longe. O lema francês, saído da Revolução Francesa, não tinha, era liberdade cá, era uma coisa que igualdade, nem pensar, fraternidade, muito menos. Pronto. Porque é o seguinte, olha, eu acho que as pessoas falam muito, e eu tenho muito respeito por agora, pelos jovens, como os Erasmus, essas coisas todas. Mas ninguém imagina como era a nossa vida de estudantes em Paris. Eu, por exemplo, eu estive 7 anos em Paris, só telefonei para Portugal para dizer que tinha feito doutoramento e de outra vez foi para perguntar como é que estavam, porque tinha havido um terremoto em Lisboa. Quer dizer, olha, só a dificuldade, os telefones eram por jeton, não eram moedas, era jeton. Era preciso ter jeton, ou era preciso ter moedas. Depois as moedas encravavam. Depois nós tínhamos contado o dinheiro para o telefonema, a metade ficava na máquina e caía a conversa. Bem, não. Olha, quando eu fui para Paris, dessa vez que eu depois... então eu fui para Nantes, estive lá 1 mês e meio com uma bolsa que me foi dada pela Maison Simone Weil, Madeleine Davy, que era uma grande pensadora francesa, filósofa, tinha criado a Maison Simone Weil. E então eu estive lá a preparar-me a minha tese de licenciatura, não foi de doutoramento, de licenciatura. E depois eu achei que o tempo não tinha sido suficiente, eu precisava de ir para a Biblioteca Nacional, e então a velha Biblioteca Nacional, na Rio Richelieu, e então eu resolvi pedir à faculdade para me deixar não ir às aulas no primeiro trimestre. E fiquei em Paris e fui tomar conta de crianças. Para casa, ali, no 7º. E era uma família, marido e mulher médicos, e a empregada que era também portuguesa. E, curiosamente, até do Porto e de uma família que a minha família conhecia muito bem. Eu não a conhecia a ela, mas conhecia os irmãos todos dela. Mas foi pura coincidência. Eu telefonei a perguntar, queria falar com a Madame Tugaí, e ela disse, a Madame não está, mas eu até posso atendê-la. E a certa altura ela deve ter percebido pela minha pronúncia que eu devia ser ibérica, e disse, onde é? Eu disse, eu sou do Porto. E ela disse, eu também. E eu disse assim, curioso. Olha, no Porto é assim, não é? Ai, de que família? E ela disse, Valente, perfeito. E eu disse, conheço muito bem toda a família, só não a conheço pelos vistos assim. Pronto. E ela... Então, ela disse quais eram as condições, que a família que era muito simpática e tal, e que nós, então, era no primeiro andar, o médico tinha consultório
Ela falava muito bem francês. E então, até tinha sido, digamos assim, esse fator tinha sido determinante para ela ficar nessa família, porque ela tinha de atender e marcar as consultas do médico. E então ela disse, olha, o grande problema é que para subirmos para o nosso quarto são 300 degraus. Porque como era o primeiro, era nos quartos de Bonn, lá junto ao telhado. E então, como era no primeiro andar, nós não podíamos usar o ascensor, como é que se diz? Sim, o elevador. O elevador. Porque, claro, senão tínhamos de ir pelas casas dos outros. Então, como era o único conta. Olha, a escada era de caracol. Eu ainda hoje penso, era lindíssimo, pois não tinha janela, o quarto, mas tinha um alçapão e via-se a Torre Eiffel. Era uma beleza. Então eu achei que estar em Paris e ver a Torre Eiffel quando me deitava, ou se estivesse na cama deitada ou sentada a ver a Torre Eiffel, que era o máximo. Pronto. Bem, mas situações completamente difíceis. Eu penso que hoje dificilmente as pessoas teriam arrostado o que a minha geração arrostou, porque a gente não tínhamos nada e tínhamos de nos despachar como nada e vivíamos muito felizes. E porquê que vivíamos felizes? Porque a gente dizia assim, é o meu caso, o Sartre também passou as suas dificuldades, a Simone de Beauvoir também passou. E para ser grande, a gente achava assim, para ser grande temos que passar certas dificuldades. Por isso todos nós achávamos um privilégio tal, estar no centro do mundo, que muitas dificuldades, olha, eu hoje, quando vou a Paris, acho que sou uma rainha. Porque quando eu lá estive, a bolsa depois, essa bolsa, pronto, da Madeleine Davy, depois trabalhei como au pair, e lá me fui desembaraçado. Mas depois tive uma bolsa do governo francês para a tese de doutoramento, que não dava, senão para o estritamente necessário. E então, calcula tu, isto é engraçado, até que é engraçado. Quando eu agora vou lá e me apetece, vou na rua, e me apetece tomar um café, ou me apetece comer um crepe, e posso fazer isso, eu sinto-me uma rainha. Eu estive em França tantos anos que nunca comi um crepe. Porque era uma exorbitância para as nossas... Não, é completamente. Eu saio de casa e venho revoltado. Eu saio de casa... Eu saio de casa para ir comprar um cabo, ao bocado saio de casa para ir comprar um cabo para ligar o telefone, não é? Portanto, para carregar o telefone. Claro, eu tive que passar no supermercado e na padaria e cheguei a casa, entretanto, e gastei 50 euros, não é? Porque gasta-se 50 euros assim com muita facilidade aqui, não é? E eu venho revoltado, não é? Eu venho revoltado porque penso, eu no Porto com 50 euros já fazia o dia inteiro e tinha tido um grande dia e tinha almoçado e jantado em restaurante e ainda tinha passado pelo café e tinha feito 30 por uma linha, portanto, fico revoltado. Olha, eu ia para a Biblioteca Nacional de manhã e havia, mesmo junto à biblioteca, havia um cafezinho, só uma vez por semana é que tinha dinheiro para ir lá tomar um café. Olha, então, como é que era? Aliás, a Simone de Beauvoir era isso que nos alimentava, não é? Conta, não sei se é na Mémoire de Jean-Philippe Ranger, ou assim, que ela conta quando ia para a Nacional, depois ia comer para o jardim do Palais Royal. E nós íamos para um jardim em frente à biblioteca, e nesse jardim a gente entrava e eu levava um copo de plástico. Ainda hoje me sabe de vez em quando, café com leite, esse era um copo
de plástico com café com leite, que em casa estava quente, mas chegava lá frio. E levava um ovo. E o almoço era um ovo, às vezes nem sequer uma baguete, porque às vezes e a baguete não era comprada, não podia ser comprada no café, era feita em casa e levada. Olha, E isso, olha, é que eu digo. estava lá em 68. Estava cá. Então, Estava cá em claro. 68. Olha, até quando houve o Jacinto Godinho, fez um filme para comemorar os 50 anos, e eu fui uma das entrevistadas, claro. E foi a grande escola, não é? A grande escola para nós. Quem lá esteve nunca mais foi igual. Quem viveu mais 68. E das sonhos, mas ainda nós aliás, os 50 anos do Maio 68 foram muito comemorados em Portugal. Houve muitas conferências, houve muitos programas. E eu, por exemplo, uma amiga minha que também estava na Maison des Étudiants Portugais, na Casa de Gulbenkian, na Cité Universitaire, ela reunimos uns seios para nos lembrarmos das nossas aventuras, em mais de 68. Eu fui contemporânea do José Luís Porfírio, na Casa de Portugal, o Pedro Moraes, o Escada, a Lourdes Castro, o Bertolo, o Martins, como é que ele se chama? Aquele pintor. Martins, João Martins? Quem? João Martins, não. Não é o João Martins, não. Foi contemporânea também da Vieira da Silva, do Aparde e do Henrique Silva. Sim, mas esses não os conheci. Os outros conheci. E o Pedro Moraes. O Pedro Moraes é que era assim, era o que estava mais próxima. E depois, até que depois nós fomos todos expulsos da Casa de Portugal. A Gulbenkian, sob a influência das pessoas, dos responsáveis que estavam lá, acharam que ninguém que tinha estado na Casa de Portugal era digno de lá voltar a ficar. Então fomos todos expulsos. E nessa altura, quando eu voltei para Paris, fui para viver para a casa de Pedro e da Leia Moraes. Estive lá um mês e depois arranjei casa numa rua muito simpática, que tu has de ir lá um dia destes, que se chamava Rio de Sabo, em Saint-Germain, ali mesmo quando começa a Rio de Boulevard Raspail, não? Que sai ali da Igreja de Saint-Germain. Vai dar a Saint-Germain também das Belas Artes, a Napoleão, não é? Bonaparte. Mas isso é do outro lado, de Saint-Michel. Eu estou a dizer, tu vens de Saint-Michel e a certa altura encontras a Rio de Saint-Germain, a Igreja de Saint-Germain, de Pré. E depois há uma avenida grande. Deixa cá ver que olha, é Rio de Reno. Deixa cá ver. Olha, eu sei que era. E a Rio de Sabo. E também foi uma aventura. Eu vou procurar aqui Rio de Reno. Olha, Ana, volta para Portugal em que altura? Vai apanhar o 25 de Abril em Portugal? Não, estava em Inglaterra. Era leitora em Inglaterra. Por acaso estava em Lisboa, porque, sabes porquê? Porque estava de férias. E nesse dia, eu ia, precisamente, deixa ver, Rio de Reno. Tenho de ver. É o sítio católico. Deixa cá ver, que eu tenho de saber. Olha, Rio Bonaparte, onde vivia a Simone. Espera, já cá estou. Isto era tudo tão Rio de Babilônia. Não, Boulevard Raspail. Deve ser Boulevard Raspail.
Deixa eu ver. O Monoprix, exatamente. Olha, Boulevard Saint-Germain, deixa-me ver. Rio Saint-Michel. Eu já não, de antes, isto era para mim, era tudo facílimo. Mas hei de descobrir, porque, ora, isto faz parte, eu já espera. Eu gostava muito, olha,